versos 9 e 10. Nos diz assim a santa e perfeita palavra de Deus. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O tema da mensagem desta manhã é como deve ser o amor entre nós. Como deve ser o amor entre nós. Vamos orar? Pai Santo, nós louvamos o Teu nome, ó Pai. Ainda em intercessão, nós queremos lembrar da Dona Lourdes, a mãe da Silvana. Pedimos que o Senhor continue cuidando dela, ó Pai, restaurando a sua saúde, se for assim da Tua vontade, mas sobretudo, Pai, dando entendimento, lucidez, para que ela possa ouvir cada vez mais da Tua palavra e aproximar-se cada vez mais de Cristo, Pai. Agora, quando nós lemos a Tua Santa Palavra, nós queremos, Senhor, pedir a iluminação do Teu Santo Espírito, ó Pai. Tua Palavra é poderosa para mudar o nosso coração, é a única que pode mudar o nosso coração, pode mudar os nossos hábitos, a nossa rotina, o nosso procedimento. Tua Palavra, Pai, é como uma espada aguda de 2 gumes, ó Pai, que penetra ao mais profundo da nossa alma, do nosso coração, e tem o poder que mais nada tem de alterar os nossos pensamentos. Nós pedimos então a operação do Teu Santo Espírito na nossa mente, no nosso coração, nesta manhã, para que tudo aquilo que nós temos feito, ó Pai, ou deixado de fazer, que contraria a Tua Palavra, possa ser exposto nesta manhã, para que seja arrumado, consertado, para que os nossos caminhos sejam aplainados, endireitados, e assim nós possamos agradar ao Senhor e viver uma vida que de fato seja da Tua vontade, Pai. Abençoa-nos, portanto, fala conosco, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Depois de 11 capítulos tratando daquilo que Deus fez por nós, pela igreja, por meio de Cristo Jesus, o apóstolo Paulo entra agora na sessão prática de aplicação da carta, com ensinamentos extremamente práticos. E nos 2 primeiros versículos de Romanos 12, ele vai mostrar a necessidade de nós apresentarmos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, isso diariamente. A necessidade de nós não nos conformarmos a este mundo, mas amoldarmos a nossa mente à mente de Cristo. E na sequência, nos versos seguintes, do verso 3 ao verso 8, como foi visto no domingo passado, ele vai falar da importância dos dons, que é Deus quem dá dons aos homens e mulheres e usa esses dons para o benefício da igreja. E agora no verso 9, nós vamos ver ele com mais conselhos práticos para a vida do povo da igreja, mas começando nestes 2 primeiros versículos a tratar sobre o amor, sobre o amor. E aqui nós temos uma primeira pergunta: qual é a ligação entre dons e amor? Por que ele tratou sobre dons e agora ele vai falar sobre amor? Será que há alguma ligação? Certamente há. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 12. Vamos ver o que ele fez lá em 1 Coríntios, para entendermos o que ele está fazendo aqui em Romanos. Veja lá, 1 Coríntios 12. Do que trata 1 Coríntios 12? Dons, o capítulo inteiro. Dons, dons, dons. Pule para o capítulo 14. Do que trata o capítulo 14? Dons. O capítulo inteiro falando sobre dons. Entre o capítulo 12 e o 14, nós temos o capítulo 13 tratando de amor. E essa é a questão. Por que Paulo, divinamente inspirado,
interrompeu o assunto de dons colocando um capítulo sobre amor bem no meio. Por quê? Porque ainda que eu tenha todos os dons, se eu não tiver amor, de nada serei, de nada serei. Então Paulo está mostrando, divinamente inspirado, que o amor é o dom supremo, que não adianta você ter muitas habilidades, saber fazer muita coisa, ter funções, cargos na igreja, trabalhar muito. Se você não tiver amor, não valeu de nada, não valeu de nada. Note que é o que Paulo está fazendo aqui em Romanos também. Depois de falar sobre dons, ele vai chamar o tema importantíssimo. Ei, amor, amor. Se você não for cheio do amor de Deus, não adianta nada. Tanto trabalho, tanto esforço. O amor é a marca do cristão, na verdade. Esse é um assunto que nós temos que prestar muita atenção. Um cristão que não seja cheio de amor, ele não se parece com Cristo. Um cristão que não demonstre amor no seu dia a dia, para com as pessoas ao seu redor, sejam elas crentes ou não, um cristão que não age assim, ele não está se parecendo com Cristo. Nosso Senhor Jesus, aliás, nos disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Essa é a marca de alguém ser reconhecido como cristão. Não é inteligência, não é conhecimento de Bíblia, essas coisas são importantes. Não é trabalhos e cargos na igreja, essas coisas são importantes. Mas o essencial, aquilo que nos caracteriza, que nos identifica como discípulos de Cristo, é o quê? É o amor. É o amor. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Hoje nós temos uma geração mais jovem, né? Mas isso atinge os mais maduros também. Uma geração que quer aparentar muito conhecimento de Bíblia, muito conhecimento de teologia, muito conhecimento de história, mas não demonstra amor nos seus relacionamentos. Não se parecem com Cristo. Você pode conhecer muito Bíblia, muito teologia, se você não exalar amor nas suas relações, no seu trabalho, na sua vizinhança, para com pessoas que você não conhece, especialmente para os da casa, da família da fé, se você não demonstrar amor ao seu redor, você não se parece com Cristo, então de nada valeu tal conhecimento. Eu tenho visto isso quase todos os dias nas redes sociais. Pessoas que se identificam como crentes, mas não demonstram amor. Não demonstram amor. E isso é muito triste e é muito preocupante. Porque qual é a imagem que nós crentes estamos passando para o mundo? De pessoas que são donas da razão, que são intransigentes? Ou de discípulos de Cristo que espalham o amor onde passam? O texto que nós temos aqui nesta manhã nos ensina muito sobre isso, sobre como deve ser um amor, especificamente entre irmãos, mas isso se aplica também para fora da igreja. Como deve ser o amor, então, entre nós? São 4 características que o texto nos dá, ok? A primeira delas é que o amor deve ser sincero. Veja o começo do texto. O amor seja sem hipocrisia. Então, o amor deve ser sincero, sem hipocrisia. Paulo usa uma palavra aqui, uma palavra grega, ele está escrevendo em grego, que ela vem de hipócrites. Hipócrites é de onde veio a nossa palavra hipócrita, não é? E o hipócrites, no período grego, era o ator que usava uma máscara. Eles usavam máscaras para expressar sentimentos. Então, é daquele ator usando uma máscara, que era o Hipócrates, que veio o conceito de hipócrita, de hipocrisia. Uma pessoa que está fingindo, uma pessoa que está atuando, ela não está falando a verdade. Então, note, o nosso amor, ele tem que ser genuíno, ele tem que ser sincero.
Nós não podemos fingir amor. Nós não podemos ficar atuando como se fôssemos atores, mostrando amor pelas pessoas. O nosso amor tem que ser sincero, tem que ser genuíno, não pode ser fingido. Nós lemos na liturgia Pedro falando sobre isso, sobre um amor não fingido. Lá em 1 Pedro 1:22 ele escreveu: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Olha aqui Pedro, já mostrando que o nosso amor não pode ser fingido, porque certamente já na época dele havia pessoas com amor fingido. Amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente. Por quê? Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, o nosso amor não pode ser hipócrita, ele tem que ser um amor genuíno, forte, motivado não pelo que eu posso ganhar do outro, mas motivado pela glória de Deus. Eu explico. A maioria das pessoas deste mundo que fazem algum tipo de bem, fazem com algum interesse de receber algo em troca. Esse mundo sem Cristo, meus irmãos, é um jogo de interesses imenso, imenso. Fique rico para você ver a quantidade de pessoas que vão aparecer como seus amigos para te ajudar, ajudar entre aspas. Fique rico para perceber. Fique muito pobre, perca tudo, para você perceber como essas pessoas vão embora. E vão ficar poucos, os poucos que ficarem são amigos de fato. Esse é um mundo de muitos interesses, sabe? As pessoas, a maioria das pessoas, fazem coisas pensando em ter algo em troca. Mas aquele que está em Cristo, ele tem que ter o tipo de amor que Deus teve por nós. Deus teve por nós, tem por nós, um amor que é abnegado. Um amor que não está querendo nada em troca. O que é que nós podemos dar para Deus que Ele não tenha? Então, Deus não tem nenhuma vantagem em nos amar, porque Ele tem tudo. De modo que o amor de Deus é totalmente desinteressado, abnegado. Ele nos amou com amor puro e verdadeiro. E é este amor que nós devemos ter. Nós devemos amar uns aos outros e ajudar as pessoas sem esperar nada em troca. E, aliás, ajudar pessoas que não têm nada para nos dar em troca, inclusive. Essa é a boa marca de um amor abnegado. O nosso amor deve ser genuíno, deve ser sincero. Paulo, escrevendo lá em 1 Coríntios 13, né, nós vimos ali o posicionamento do texto. Ele fala que o amor se regozija com a verdade, isto é, um amor verdadeiro. Amor e verdade andam de mãos dadas, andam juntos. O amor tem que ser verdadeiro, não pode ser falso. Esta é a primeira característica que nós temos aqui. O amor deve ser sincero. A segunda característica, na sequência do texto, é que deve ser um amor justo. A sequência do texto, Paulo escreveu: detestai o mal, apegando-vos ao bem. E pode parecer estranho aqui, logo depois de Paulo falar em amor, ele falar em detestar, né? Pode parecer estranho, mas na verdade, a ideia aqui é que nós devemos detestar e odiar tudo aquilo que impede o verdadeiro amor. Todos os empecilhos e impedimentos a um verdadeiro amor, a um amor genuíno, devem ser por nós colocados de lado, detestados, odiados, rejeitados. A palavra que Paulo usa aqui para detestar, ela implica ódio, aversão, abominação, repugnância. Odeiem o mal, apeguem-se ao bem, odeiem o mal. E o apegai-vos aqui dá essa ideia de algo que cola mesmo, algo muito, muito próximo. Paulo, escrevendo lá em 1 Coríntios 13, ele mostrou que o amor é benigno. Uma das características do amor é que ele é benigno. Então, qual é a implicação disso? O amor verdadeiro, ele deve ser justo.
ele deve ser justo. Isso implica que o amor verdadeiro, sendo justo, ele não fica passando a mão na cabeça de ninguém que está fazendo coisas erradas, entendeu? Se você ama de fato uma pessoa, você vai inclusive corrigir a pessoa, confrontar a pessoa. Porque o amor verdadeiro, ele se preocupa com a justiça, se preocupa com aquilo que é certo. A palavra de Deus nos ensina isso. Veja Provérbios, por exemplo, Provérbios 27, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. A repreensão franca é melhor para te corrigir. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. É melhor ser ferido por aquele que te ama para o teu bem do que receber beijos enganosos. Lembra-se de Judas beijando a Cristo? Lembra-se? Aquela é uma cena de amor hipócrita, né? De hipocrisia, na verdade, terrível. Leais são as feridas feitas por aquele que ama. É por isso que nós temos que estar abertos a receber críticas por aqueles que de fato nos amam, porque as críticas, as repreensões, são para o nosso bem. E o texto bíblico aqui fala em feridas, né? É ferida porque dói mesmo, porque dói. Mas leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos encobertos, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Então, o amor verdadeiro não fica passando a mão na cabeça de alguém que está pecando, não fica encobrindo coisas erradas. O amor verdadeiro é aquele que se preocupa tanto com a pessoa que é franco, que fala a verdade em amor, com jeito, mas fala a verdade. É a segunda característica que nós temos. Então, primeiro, o amor, ele deve ser sincero, genuíno, não fingido. Segundo, o amor deve ser justo. Todas as coisas que impedem o verdadeiro amor, que podem destruir o verdadeiro amor, devem ser odiados por nós. Que coisas? Hipocrisia, falsidade, fofocas, maledicência, essas coisas devem ser odiadas por nós, para que o verdadeiro amor esteja em pé. Terceira característica, verso 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Então o amor deve ser afetuoso é a terceira característica. Há uma ênfase aqui nisso, né? Amai-vos cordialmente e amor fraternal. A palavra que Paulo usa aqui no grego indica um amor puro, um amor de família, aquele amor que a mãe tem pelo filho, que o pai tem pelo filho. Essa é a característica deste amor. Amai-vos cordialmente, com este tipo de amor familiar, amor fraternal, um amor entre irmãos. As nossas relações na igreja deveriam ser assim. O amor aqui entre nós na igreja deveria nos dar a impressão de que nós estamos na família, numa grande família. E eu sei que para muitos de vocês é assim, não é? A nossa igreja e outras igrejas, elas buscam isso, se parecerem com uma família, com amor fraternal, receber bem as pessoas, amar as pessoas, acolher as pessoas. Irmãos, tem que ser assim, tem que ser assim. Igreja é família. Nós temos um Pai e nós somos todos irmãos. É por isso que a ideia de igrejas muito grandes, de mega igrejas, igrejas com 1000 membros, é uma ideia muito estranha. Igreja em que você entra, sai e ninguém te nota. Igreja que você passa uma vida lá, nunca recebe a visita de um pastor, não conhece todo mundo. Há uma frase que diz assim: mega igrejas, mini evangelhos. Mega igreja, mini evangelho. Igrejas grandes, elas não são propícias a se parecerem com famílias. Nós temos que ter uma igreja de um tamanho que todo mundo se conheça, que todo mundo converse, que todo mundo se ame, que todo mundo saiba o nome cada um do outro. Numa igreja de muita gente, essa comunhão é perdida.
Então, as igrejas devem se parecer com famílias, onde a prática do amor entre irmãos, ela deve ser exercida. Nós saímos da igreja para um mundo sem Cristo, e Deus sabe as lutas que você tem num mundo sem Cristo, no teu trabalho, na tua família, na tua vizinhança. Deus sabe e você sabe o quanto é duro, o quanto é duro. Mas quando nós entramos na igreja, a gente deve se sentir benquisto e abraçado, porque aqui é a minha família, aqui é a minha família. E para alguns de nós, você é mais abraçado pela família da fé do que pela família de sangue, não é assim? Não é assim? Meus irmãos, então nós temos que ter aqui um ambiente da graça na igreja, em que o amor ele extrapole as relações e nós nos amemos uns aos outros e sejamos verdadeiros irmãos, e quando tem um chorando, todo mundo abraça, e quando tem um se alegrando, todo mundo se alegra. Deus nos fez filhos para vivermos em família, e igreja tem que ser assim, igreja tem que ser assim, um amor afetuoso. Cristo foi quem fez esta analogia de que a família espiritual é mais importante do que até a família de sangue. Você se lembra quando Maria e os irmãos de Cristo foram até ele para prendê-lo? Isso está lá em Mateus 12. Eu vou ler o final da história. Mateus 12, 46. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. E Cristo revelou aqui a superioridade dos relacionamentos de fé, de que a família da fé ela é mais forte do que os vínculos de sangue. E veja que Cristo está falando aqui de Maria e dos seus irmãos, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos, senão aqueles aqui, meus discípulos, que fazem a minha vontade. É por isso que a igreja tem que ser esta família da fé, em que o amor fraternal impera, comanda os nossos relacionamentos. É a terceira característica, um amor afetuoso. E a quarta e última característica, o final do texto, é que o amor deve ser humilde. O final do texto: preferindo-vos em honra uns aos outros. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Em outras palavras, prefiram dar mais honra aos outros do que a si próprio. É um comportamento de humildade, não é? Você não fica se elogiando, você não fica contando as suas vantagens, as coisas da sua vida. Você prefere elogiar os outros, contar as bênçãos na vida do outro. Esse é um comportamento de humildade, honrar o outro e não ficar se auto-honrando. Isso é comum no meio evangélico, isso é comum entre crentes. Com muito cuidado, seja uma pessoa humilde, que elogia os outros, que honra os outros, preferindo-vos em honra uns aos outros. Paulo, escrevendo aos Filipenses 2:3, diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Como é que eu chego nesse ponto de considerar o meu irmão superior a mim? Ora, basta você ter consciência dos seus pecados. Se você tem consciência dos teus pecados, da tua pecaminosidade, você não vai ficar se achando melhor que os outros. Então, peça para Deus sondar o teu coração e mostrar o teu coração, para você perceber que você não é melhor que as outras pessoas, que há muito pecado em nós, em nosso coração, na nossa mente. A gente tem luta contra esses pecados. Cristo já os encravou na cruz do Calvário, mas nós estamos num processo de limpeza, de santificação.
E enquanto não nos encontrarmos com Cristo, seremos pecadores. E nada nos dá o direito de acharmos que somos melhores que os outros. Não, não. Somos todos pecadores. Paulo exclamou em Romanos 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, ele continua. Mas estamos no processo de santificação. Então não cabe a cristão ficar se achando melhor que o outro. Temos que ser humildes, humildes. Alguém já disse que mais da metade dos problemas de uma igreja são causados por orgulho, por egoísmos, não é? Foi alguém que falou mal de mim, alguém que não me respeitou, alguém que não me reconheceu, sempre eu, o orgulho, o orgulho. Então, tomemos cuidado para sermos humildes, para muitas vezes sofrermos o dano em benefício do reino de Deus. O amor deve ser humilde. Paulo, lá em 1 Coríntios 13, o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Esse é o verdadeiro amor, é o amor humilde. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Esse é o verdadeiro amor, o amor humilde. Então, quando em uma igreja a humildade é a característica dos membros, aí você tem um ambiente de amor e de graça. Quando os membros são humildes, nós temos que ser humildes, meus irmãos, porque Cristo, o nosso modelo, o nosso Senhor e Mestre, foi o ser mais humilde que já existiu nesta terra. Não há ninguém que chegue perto da humildade de Cristo. Note, Cristo vivia, Deus Filho, na comunhão trinitária, na eternidade, antes de haver mundo, em perfeita felicidade, harmonia, sem nenhum desconforto, sem nenhuma limitação física. Mas ele voluntariamente aceitou descer à terra, encarnar-se, limitar-se a um feto, limitar-se à figura humana, assumindo forma de servo. Ele não veio aqui para entrar num palácio, num trono de ouro. Ele veio para nascer numa família de pessoas humildes, José e Maria, um carpinteiro, para passar por todas as limitações de um casal pobre na sua infância, na sua adolescência, trabalhar. Cristo aprendeu a profissão do seu pai, como todo garoto judeu, e o seu pai mexia com madeira, era carpinteiro. E Cristo trabalhou. Cristo sofreu todas as limitações, teve fome, teve sede, teve frio. Então note que o maior exemplo que nós temos de uma humildade de alguém que estava em glória e despiu-se dessa glória para se tornar servo é Jesus Cristo. E outros exemplos, então, dentro deste grande exemplo da humilhação, que é a encarnação, que a mim me chama muito a atenção, é quando Cristo, os 12 discípulos estão ali, Cristo pega uma toalha, amarra no peito, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. E Pedro percebe, há um constrangimento, e Pedro percebe e fala, não, dos meus pés não. Pedro percebeu, como assim o Messias vai lavar os meus pés? O Rei dos Reis vai lavar os meus pés? Houve um constrangimento, Pedro percebeu. E Cristo falou, Pedro, se eu não lavar os teus pés, não tens parte comigo. E aí Pedro, impulsivo como sempre, disse, lava não só os pés, mas o corpo todo, lava tudo então. Mas o que chama a atenção, meus irmãos, é que Jesus lavou os pés de Judas. Jesus lavou os pés de Judas. E Jesus sabia que Judas era o traidor. Você teria coragem de se rebaixar tanto?
de lavar os pés daquela pessoa no bairro que está falando mal de você, daquela pessoa no teu serviço que está querendo te derrubar? Você teria? Cristo teve. Cristo teve. Então, se nós temos um Senhor tão humilde, quem somos nós para sermos arrogantes, para sermos egoístas? Não somos ninguém. É uma contradição de termos um cristão soberbo. É uma contradição de termos. Porque Cristo é o maior exemplo de humildade que nós temos. Devemos ser humildes. A nossa tendência é o orgulho, mas nós devemos seguir o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o amor é humilde. Irmãos, concluindo, pelo que os evangélicos são conhecidos hoje? Pelo que os evangélicos no Brasil são conhecidos? Eu vou dar aqui quatro marcas que a sociedade tem visto nos evangélicos. Primeira, ligação com política partidária e poder. Tem muito pastor, bispo, missionário indo para a política para conseguir benefícios, influência, poder. Segundo, escândalos financeiros e morais. Pastores milionários. Ontem eu vi um videozinho de um pastor que cobra R$40 mil por pregação. Então, para a sociedade, essa é a visão que eles têm dos evangélicos. Mercenários, comerciantes da fé. Se você pegar a lista dos 5 pastores mais ricos do Brasil, são milionários. É uma vergonha, é uma vergonha. Essa é a imagem dos evangélicos no Brasil. Terceiro, divisões internas. Muitas denominações, brigas entre líderes indo para a mídia. Essa é a imagem que a igreja evangélica tem passado no Brasil. E quarto, mercantilização da fé. Teologia da prosperidade, venda de bênçãos, culto ao dinheiro. Essa é a imagem que os evangélicos têm passado no Brasil. Se você parar algum não crente aí na rua e falar, escuta, qual é a imagem que você tem dos evangélicos? Uma dessas vai vir, pode ter certeza. Pode ter certeza. Isso é uma vergonha, meus irmãos. No passado, os crentes eram reconhecidos pelo amor. Na Grécia Antiga, quando os pais jogavam as meninas na sarjeta, porque eles queriam meninos, né? Então nascia menina, não, menina não queremos, jogava na sarjeta. Eram os cristãos que iam lá pegar as meninas e resgatavam e adotavam. Os cristãos eram conhecidos como aqueles que tinham mais amor na sociedade. Essa era a marca dos cristãos. Como é hoje, não é essa. Hoje é uma imagem péssima. Dá para mudar? Com certeza, a começar em mim, a começar em você. Vamos mudar. Que na sua vida você seja reconhecido como uma pessoa amorosa, a pessoa que ajuda todo mundo, a pessoa que espalha amor onde passa. É assim que nós devemos ser, porque Cristo era assim. Cristo passava e as pessoas eram curadas, as pessoas eram trazidas para Ele curar. Cristo alimentou, Cristo cuidou, Cristo libertou, Cristo curou, Cristo espalhou o amor, e a sua vida é de amor, morrendo de forma abnegada para salvar. Esse é o nosso caminho, meus irmãos. Nós temos que nos parecer com Cristo, nós temos que ser conhecidos como aqueles que espalham amor onde quer que passam. Que Deus então nos ajude, que o nosso amor seja sincero, justo, afetuoso e humilde. Que Deus nos dê graça para isso. Amém.